FabaMed Conexão Saúde. Olá, o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje faz uma entrevista com uma pessoa que é uma verdadeira referência na cardiologia da Bahia e nacionalmente também. Ele chegou de Portugal, nascido em 1944, chegou de Portugal nos anos 60, tá certo? E na Bahia chegou em 1974 aos 30 anos de idade e desde então a sua presença modificou, melhorou e quantificou o número de cirurgias realizadas no estado. Nós estamos falando do Dr. Nilson Ribeiro, é com imenso prazer que nos recebemos. Por favor, me dê a sua mão. Ora. Recebemos o Dr. Nilson aqui. E o Dr. Nilson é uma pessoa que tem um currículo muito especial, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1968, aos 24 anos, foi pós-graduado do Instituto do Coração INCOR no ano 2000, supervisor do Centro de Recuperação do Hospital da Universidade do Brasil em 1967, antes disso foi estagiário no Hospital Miguel Couto e também foi residente em cirurgia cardíaca humana experimental do Instituto de Cardiologia INCOR. O senhor teve uma formação muito forte com o Dr. Adib Jatene e acabou se especializando em cirurgia cardiovascular pelo Departamento de Cirurgia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso em 1978, quando o senhor já tinha 34 anos. Doutor Nilson, o que te trouxe à Bahia, ou quem foi que te trouxe à Bahia para construir essa trajetória tão marcante na medicina do nosso estado? Deixa eu te dizer, na realidade, teve um médico baiano que foi residente lá no Instituto de Cardiologia e que eu operei uma sobrinha dele. Como era o nome dele? Eduardo Tadeu. Ele é vivo até hoje, Sim. Trabalha na área de cardiologia, é clínico. E um belo dia, ele me telefona para dizer que o Hospital Santa Isabel, ele tinha conversado com o diretor do Hospital Santa Isabel e que haveria essa proposta que esse diretor gostaria de conversar comigo. Por coincidência, nesse ano tinha um congresso de cardiologia em Fortaleza. Eu já estava casado, nós paramos em Salvador, na volta de Fortaleza para São Paulo, e eu fui ao Hospital Santa Isabel conversar, na época, era o Dr. Raimundo Perazzo, que foi, inclusive, secretário de Saúde do Estado. Conhecidíssimo. E aí ele me fez a proposta. Eu disse, olha, não tenho resposta para te dar, porque eu vou chegar em São Paulo e vou conversar com o doutor Adib. A resposta é quem vai dar é o doutor Adib, não eu. Quando eu cheguei em São Paulo, eu ajudando a cirurgia, quando estava próximo de acabar, o doutor Adib ia sair da cirurgia, disse, doutor Adib, eu precisava conversar com o senhor. Disse, passa lá no consultório para nós conversar. Quando eu acabei de fechar o doente, tirar o doente da sala de cirurgia, eu desci para o consultório, na Beneficência Portuguesa, e disse, doutor Adib, aconteceu isso, isso e isso. E aí eu nunca esqueço, quando ele queria falar uma coisa meio diferente, ele baixava um pouco o rosto para olhar por cima do óculos. Você tem que ir. Salvador é a última grande cidade do país que não tem cirurgia cardíaca em bons moldes. E, para que você fique tranquilo, você volta para a equipe o dia que você quiser. Pronto, então lá vim eu para a cidade de Salvador. Que maravilha, bela história, hein? Engraçado. Como é que começou a sua relação com o cirurgião Adib Jatene, famosíssimo? Não, na realidade, no meio do meu 6º ano da faculdade, tinha um amicíssimo nosso, Giovanni Belotti, cardiologista clínico, que era cardiologista da enfermaria que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Ele tinha ido para São Paulo. Porque o senhor se formou pelo Rio, Eu né? me formei no Rio, na Praia Vermelha. Sim. A minha turma é uma turma histórica. Por que histórica? Porque foi a última turma a receber o diploma, ainda como Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Porque depois a Universidade do Brasil acabou, né? Sim. Foram todas federalizadas. Sim. Aí, no meio do ano, do meu 6º ano, eu fui a São Paulo conversar com o Giovanni. Giovanni já trabalhava, o professor Fulvio, que era o chefe clínico da cardiologia do INCOR, pegou o Giovanni para ficar em São Paulo. E ele morreu trabalhando em São Paulo.
Aí disse, Giovanni, eu vim aqui para... Não, deixa eu te dizer, você não vai ficar aqui, não vai fazer residência aqui. Você vai fazer residência no Instituto de Cardiologia, que lá é que tem o maior cirurgião desse país. Como assim? O nome dele é Adib Jatene. E aqui o professor Zerbini está com a equipe lotada. Acabou de entrar, inclusive, um argentino, que depois ficou muito meu amigo, Miguel Barbero, que ficou muito meu amigo, tinha sido, o Dr. Zerbini tinha acabado de chamá-lo para o INCOR e para o grupo privado. Só clareando, para quem não sabe, Dr. Zerbini é o Dr. Euríclides Zerbini. Eurico Jesus Zerbini. É o pai da cirurgia cardíaca no Brasil. No Brasil. Pai da cirurgia cardíaca. Foi com o doutor Zerbini, com o professor Zerbini, que o doutor Adib aprendeu. É isso que eu O doutor Adib trabalhou com ele vários anos. E depois se tornou uma referência em São Paulo. Exatamente. Aí o senhor foi chamado para São Paulo. Aí, repara, a minha pretensão, eu sextanista, virei para o Giovanni e falei, Giovanni, já tive que falar nesse homem. Ele trabalha, ele opera na Beneficência Portuguesa. Se você for hoje de tarde lá, ele está operando lá. Vai lá para você ver. Aí, algo inconcebível. Eu entrei na Beneficência Portuguesa nesse mesmo dia, entrei no centro cirúrgico sem apresentar nenhum documento, troquei de roupa e fui para a sala de cirurgia onde o doutor Adib estava operando. Isso em 1968? 1968, o ano que eu me formei, foi no meio do ano. Isso. Julho, agosto, por aí. E ficou assistindo a cirurgia. Fiquei assistindo. E aí aconteceu uma coisa incrível. O doutor Adib estava operando uma cirurgia que ele adorava fazer, que é a coartação da aorta. Porque é uma cirurgia que exige muito, não só da habilidade, mas a anatomia muito bonita. Então é uma cirurgia... Como é o nome da cirurgia? Cirurgia de coartação da aorta. Coartação. A aorta fica interrompida. E aí ele tem que cortar e emendar os dois cabos sem ficar com aquela obstrução na aorta. Sim. Entendeu? Uhum. Quando o doutor Adib saiu da cirurgia, eu me apresentei. Doutor Adib, eu sou Nilson Ribeiro, sou estudante de medicina do 6º ano, no Rio de Janeiro, e eu queria fazer residência no Instituto de Cardiologia. Eu fiquei maravilhado com a cirurgia dele. Eu falei, é com esse aí que eu vou trabalhar, que eu vou aprender, né? Aí ele já andando no corredor, pensa que eu estou vendo ele, doutor Adib, andando, eu do lado dele. Ele era alto, né? É, ele tinha 1,90 m. O senhor tem que altura? Eu tenho 1,65 m. Pronto, então um homem de 1,90 m, seguindo no corredor. Do lado dele. Aí ele virou, você sabe onde é o instituto? Eu falei, isso aí, doutor Adib, no Ibirapuera. Amanhã, 8 horas da manhã, você esteja lá e converse com o doutor Luiz Carlos Bento de Souza. Eu não sei se eu vou conseguir arranjar a bolsa para você, porque eu já pedi, a Secretaria de Saúde já deu o número de bolsas para os estudantes que vão fazer residência. No ano seguinte. Mas casa, comida e roupa lavada você tem. Aí você arranja um plantão para ganhar um dinheirinho. Tá bom, Tony, deixa que eu resolvo. Aí no dia seguinte, 8 horas da manhã, lá estava eu no Instituto falando com o doutor Luiz Carlos Bento de Souza para fazer a residência do Instituto. Aí, naquela época, você imagina a loucura. Eu, sextanista, eu ganhava no Rio, ajudando o professor Deolindo Couto e Aldrovando em cirurgias privadas, etc., e ganhava algo em torno de 10 salários mínimos da época. Tinha uma bolsa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, era monitor de anatomia, monitor de clínica cirúrgica. Então, eu ganhava por mês algo em torno de uns 10 salários mínimos. Solteiro não, já estava casado. Não, solteiríssimo. Solteiríssimo. Daí fui para São Paulo para ganhar um salário mínimo, imagina. São Paulo era uma cidade mais cara até, não? Não, mas eu tinha casa, comida, roupa lavada. Sim. Né? Eu morei no Instituto 5 anos. Eu saí do Instituto quando casei. Quando acabei o meu 2º ano de residência, eu estava ajudando o doutor Adib numa cirurgia, ele virou para mim e disse, Nilson, você soube que você foi nomeado no Instituto? Eu falei, Antônio, eu estou sabendo agora. É mesmo? Você é. Deve ter sido algum maluco que te nomeou. Aí disse, eu tenho a impressão que esse maluco está aqui na minha frente. Ele falou, amanhã você passa lá para ver toda a papelada. Assim. Foi nomeado o quê? Aí, cirurgião do Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. Isso depois de 2 anos? Depois de 2 anos de residência. Aí, nesse mesmo dia, nessa mesma cirurgia, eu ajudando ele na cirurgia, ele me chamou também para o grupo particular de cirurgia dele.
Deixa eu fazer uma Imagina. pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque isso, a curiosidade aflora, tá certo? Lógico. Como é que o senhor explica isso? Essa empatia profissional e pessoal que o senhor teve com o doutor Adib Jatene. Era pelo seu esmero, pelo seu estudo, era pela sua técnica? O que justifica essa interação tão grande que o senhor teve com ele? Eu não tenho a mínima ideia, mas o que eu posso dizer é o seguinte: ele me tratava como se eu fosse um filho dele. É engraçado. Eu nunca O senhor esqueço. sabe a diferença de idade entre vocês? A doutora Adib era 15 anos mais velho que eu. Sim. O 15 senhor é de anos. 44, Eu então sou de ele era de 44. 29. É, por aí. Sim. Ele é filho de borracheiros do Acre. Doutor Adib nasceu em Chapuri, no Acre. De uma mãe portuguesa e o pai dele era árabe, descendente de libaneses. O pai morreu, a mãe veio, tinha família no Triângulo Mineiro, veio para o Triângulo Mineiro. E ele se formou, doutor Adib, estudou e foi fazer medicina em São Paulo. Então, eu já achei alguma conexão aqui. O senhor nasceu no dia 6 de fevereiro 6 de de fevereiro. 1944, na freguesia de Gove, Gove. num lugar chamado Baião, distrito da cidade do Porto, em da cidade do Portugal. Porto. Então, 40 quilômetros do Então Porto. já havia aí alguma conexão. É A mãe possível. dele era portuguesa, a sua mãe era portuguesa. Sabe uma das coisas mais fantásticas, talvez eu tenha na minha vida? Um dia meu pai virou para mim, eu já trabalhava com o doutor Adib, trabalhei com ele 7 anos. 2 no residência e mais 5. Aí meu pai me pediu, poxa, meu filho, eu gostaria tanto de conhecer o doutor Adib, apertar a mão dele e tal. Meu pai, hoje não dá, mas eu falo com ele hoje, quando eu voltar lá para o congresso, e amanhã, de certeza, o senhor vai falar com ele. Aí eu levo meu pai no dia seguinte. Seu pai é português. Meu pai é português, mas louco pelo Brasil. Meu pai veio para o Brasil com 15 anos de idade, Sim. imagina. Uhum. Aí eu levei meu pai no hotel para apresentar a doutora Adib. Aí a doutora Adib virou, quando acabou de cumprimentar, a doutora Adib virou para ele e disse: seu filho ainda não é, mas vai ser um dos maiores cirurgiões cardíacos deste país. E meu pai, que não era bobo, né? Virou para ele e disse: professor, o senhor diz isso por quê? Ele disse: porque seu filho é diferente. Bacana, né? Essa é a explicação. Né? É. Seu filho é diferente. Seu filho é diferente. E esse período, para a gente falar um pouco, arrematar esse período do Adib Jatene, o que o senhor caracteriza assim, que foi o seu maior aprendizado com ele? Se for possível definir em uma resposta só. Sempre a tentativa de fazer o melhor possível. Amor total por aquilo que ele fazia. Essa talvez foi a grande mensagem que ele deixou e com todas as pessoas que trabalhavam com ele. O doutor Adib era um louco pela perfeição. Tudo que ele fazia, ele tinha que fazer o melhor possível. Melhor que qualquer outra pessoa. Então, isso é fantástico. Muito interessante, né? E isso, como mestre, é o maior exemplo que o mestre... Foi uma pena ele não ter sido presidente da República. Fernando Henrique não quis. Não quis que ele fosse. Não. Eu tenho absoluta certeza disso. Absoluta. Quando o doutor Adib assumiu o Ministério da Saúde no governo Fernando Henrique, ele me chamou para o Conselho Nacional de Saúde. E aí eu Estou morando aqui em Salvador. Morando aqui em Salvador. Eu ia uma vez por mês, saía daqui na quinta-feira à noite, ia para Brasília, voltava sábado, meio para o fim da tarde. Isso foi década de 90. É, governo Fernando Henrique, até ele sair do governo. Fernando Henrique entra em 95 e vai até 2002. É, porque ele foi 2 vezes presidente. Isso, né? 2 vezes. Sim, e o senhor fez parte do conselho. Então, eu vivi um pouco aquele clima de Brasília. Um dia eu virei para ele e disse: doutor Adib, puxa, a cirurgia cardíaca já lhe deu tudo, o mundo inteiro lhe conhece. Vá para a política, doutor Adib, para ajudar esse país. Ele falou: Nilson, você é um bobo. Esse é um outro mundo, completamente distinto do nosso. Isso não dá, é impossível.
E dito e feito, né? Com um detalhe, eu tenho para mim como absolutamente certo que o doutor Adib não queria ser ministro da Saúde. Mas o Fernando Henrique conseguiu dobrar ele para ele aceitar o cargo de ministro da Saúde. E tem um amigo que é vivo até hoje, que era muito amigo do doutor Adib, Valmir Fontes. Eu disse, Valmir, escutei a conversa do Fernando Henrique com o doutor Adib, como foi isso? Ah, Nilson, eu tenho a impressão que o Fernando Henrique disse ao Adib que ele seria o sucessor dele. É mesmo, eu tenho para mim que sim. Só que na hora do vamos ver. Ele quis foi a reeleição, né? Inclusive mudou a lei, né? Mudou a lei que não permitia isso. Sabe Deus como. Uhum. Hein? Exatamente. Que loucura. É, realmente. Mas, doutor Nilson, voltando para o terreno onde o senhor é craque, vamos chamar assim, né? Jogando, mais ou menos. Isso. Mas foi um bom jogador de bola, viu? Foi, né? Fui infanto juvenil no Flamengo, eu morava perto do campo do Flamengo, no Rio, ali na Gávea. Jogava de quê? Meu amigo, eu fui infanto juvenil do Flamengo. Mas jogava de... Peraí, deixa eu acabar de falar. Fazendo meio de campo com quem? Com o Gerson. Jura? Sim, senhor, doutor. Só que Um canhotinha de ouro. Sempre foi, desde molecote, aquele gênio dele, de mandar no time, corre aqui, corre acolá, vai para cá, vai para lá. Mas é um cara bem especial. Eu tive um primo que foi um belíssimo lateral direito do Brasil e foi técnico aqui do Bahia e do Vitória, Paulo de Almeida. Paulo de Almeida Ribeiro. Paulinho é meu primo em segundo grau. Paulinho de Almeida? Foi treinador do Bahia em 1980. E do Vitória também. Mas o Bahia fez um timaço em 1985. E era um belíssimo jogador de bola. Meu primo em segundo grau. Eu perguntei qual era a posição, porque eu digo, será que ele jogou de zagueiro e já fazia com que os atacantes adversários tivessem que cair no bisturi ou na costura? Mas vamos lá. O senhor, quando chegou à Bahia, em 1974, qual foi o quadro que o senhor encontrou, considerando, por exemplo, que nós tínhamos um grande número de pessoas com problemas cardíacos vítima do mal de Chagas, né? O mal de Chagas, em realidade, quando o doente, porventura, tem distúrbio de condução do ritmo cardíaco, que ele precisa de um marca-passo. E perante isso está resolvido. Mas não existia marca-passo naquela época? Já tinha, já. Inclusive, o Instituto de Cardiologia em São Paulo confeccionava geradores de marca-passo. Ignorância. Agora, quando eu cheguei no Hospital Santa Isabel, tinha horas que eu pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque a estrutura era de uma pobreza brutal. Pra você ter uma ideia, chovia, aquele pátio interno do hospital alagava tudo. Aí era rato, barata para tudo quanto é canto. A lavanderia, volta e meia, quebrava. Aliás, Dr. João Duval, governador, eu soube que tinha uma lavanderia encaixotada em Pedra do Cavalo, quando eles estavam fazendo a represa. Eu fui ao Dr. João, disse, Dr. João, tem... Doutor Nilson, a lavanderia é sua. Não, minha não, do Hospital Santa Isabel. É a lavanderia que funciona até hoje lá. Foi doada por João Duval. João Duval entrou em 83. Então, isso foi a primeira metade da década de 80, né? Eu era superintendente do hospital. Isso, mas aí era uma realidade dos hospitais filantrópicos naquela época, né? A Santa Casa vivia uma situação extremamente difícil. Difícil por quê? Pessoa um pouquinho mais diferenciada socialmente, economicamente, não ia para o Hospital Santa Isabel. Hoje mudou tudo, né? Meu Deus, aquilo ali hoje é algo inacreditável. Deve ter algo em torno de 600 leitos. Imagina. Um movimento que é uma loucura, né? E é um hospital que atende a várias faixas de renda. Sim, meu Deus do céu, atende a todos, branco, preto, azul, amarelo, cor-de-rosa. Isso é uma coisa fantástica do Hospital Santa Isabel. Tem um lugar diferenciado? Tem, mas não segrega ninguém. Pelo contrário, o tratamento é exatamente o mesmo. A UTI, o doente é tratado exatamente igual a qualquer um outro.
Eu acho que hoje, em visão de leigo aqui, provavelmente o Hospital Santa Isabel e o Hospital Santo Antônio de Manduci devem ser os hospitais que cresceram bastante, melhoraram, se modernizaram, mas com a maior, como é que eu diria, uma democracia de clientela. Ah, sim, Não é? sem sombra de dúvida. Eu acho que são esses dois. Talvez o Hospital de Irmã Dulce, em termos sociais, ele até seja mais importante que o Santa Isabel, porque atende uma camada socioeconomicamente falando um pouco mais sofrida, né? Sim. Uhum. Pois é, tem muitas histórias de Manduci. O doutor Nilson Ribeiro foi, inclusive, amigo de Manduci, né? O senhor me contou. Amigo. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco do nosso programa, que está muito especial hoje e temos muito o que falar. Inclusive, que esse jornalista aqui, foi o primeiro repórter a participar ao vivo de uma cirurgia de peito aberto. O Dr. Nilson é quem fez lá no Hospital Santa Isabel, de implantação de ponte de safena e mamária. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos o segundo bloco do nosso programa FabaMed Conexão Saúde, hoje com o doutor Nilson Ribeiro. Vou falar mais umas coisas aqui da trajetória dele. Nasceu em 1944, cirurgião cardiovascular da Santa Casa Misericórdia da Bahia aos 30 anos, em 1974, coordenador do curso Patologias do Tórax da Escola de Medicina e Saúde Pública em 1978, aos 34 anos, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 1983, aos 39 anos, e aos 40 anos se tornou presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em São Paulo. Foi sócio fundador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, em 1986, aos 42 anos. Aos 48 anos, foi chefe do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina e Saúde Pública. E aos 49 anos, membro do Conselho Científico da Associação Norte-Americana do Coração, com 49 anos. E professor de cirurgia do tórax da Escola de Medicina e Saúde Pública aos 52 anos. Currículo não falta, né? Quantas cirurgias o senhor acredita que realizou cardíacas na sua vida? Não, deixa eu te dizer. Quando eu saí de São Paulo, eu tinha 5.000 e poucas cirurgias, das quais eu tinha participado. Assistindo, né? Eu tinha participado como auxiliar. Sim, auxiliando. Eu não lembro quantas cirurgias já tinha feito em São Paulo, mas tinha feito até bastante razoável. Mas aqui em Salvador, nós temos 28.000 e tantas cirurgias feitas, com um detalhe. É evidente que não fui eu que operei os 28.000 doentes. Sim. Foi a equipe toda. Claro. Mas todos os doentes da equipe que eu chefio, o doente, para ser operado, eu tenho que concordar, eu vejo o caso do paciente, eu tenho contato com o paciente e digo, ok, a cirurgia vai beneficiá-lo. E desses 28.000, eu acredito que algo em torno de 70%, 60%, 70% dos doentes, fui eu, pessoalmente, que operei. Ok, agora eu vou dar o meu depoimento. Eu nunca fui operado do coração, espero nunca ser. Melhor não. Melhor não. Mas veja, um belo dia de 1987, eu trabalhava na TV Educativa da Bahia, era repórter, quando eu liguei para a televisão e disse, olha, eu vou chegar um pouco atrasado e você segure a câmera aí que eu vou sair. E aí disseram, não, você não precisa vir para a televisão, vá direto para o Hospital Santa Isabel. Eu falei, fazer o que lá? Disseram, não, você vai ser o repórter de uma cirurgia de peito aberto do nosso colega Geraldo Freire, que era um funcionário da TV e um cantor de ópera. E eu fiquei pasmo, não sabia o que eu fazia, não existia Google, minha gente. Eu não tinha onde fazer uma pesquisa rápida para saber o que é que eu ia fazer lá. E eu cheguei no Hospital Santa Isabel,
demorou para me darem autorização para eu entrar. Quando eu entrei, eu vou descrever para o senhor o quadro que eu vi, tá certo? Eu cheguei, o senhor ainda não estava na sala. Doutor Nilson só entrava no final, tá certo? Para realmente pegar no coração. Mas toda a preparação do antes, ele não estava presente. Quando eu entrei, tinham 2 médicos, um deles, o tórax já havia sido cerrado do paciente, estava assim, um afastador, e eu olhei aquilo ali, eu já tomei um susto. Quando eu olhei para a perna, tinham 3 buracos profundos na perna e o outro médico segurando a veia safena, que eu disse, deve ser a safena, que eu nunca tinha visto. E imediatamente o sangue veio para os meus pés. E eu disse, é hoje que eu vou desmaiar, nunca desmaiei na vida, né? Me segurei na parede, o cinegrafista... Tem que ser operado também. O cinegrafista perguntou assim, vamos começar por onde? Eu falei, ainda estou olhando, nada, eu estava passando mal. E aí entra o doutor Nilson, já tinha uma coisa chamada pericárdio, eu nunca esqueci isso, é uma caixinha cor-de-rosa, a gente não vê uma gota de sangue, e isso é um milagre da natureza lá. O coração fica dentro desse saco pericárdio. Isso, e o coração batendo. Entrou o doutor Nilson e eu fiz um acordo com o senhor. O senhor não vai lembrar, porque para mim foi a única cirurgia que eu assisti, a sua aconteceram milhares. E aí a gente combinou e eu disse, eu vou assumir o meu lado ignorante, como quem está em casa, porque eu realmente era ignorante. Aí eu combinei com o senhor, botamos o microfone de lapela no doutor Nilson e eu fiz assim, doutor, eu vou lhe perguntando tudo que eu não sei. Aí o senhor falou, ok. Mas quando eu não puder responder, eu vou dizer, agora não. E aí eu fui lhe perguntando, e eu perguntava assim, e o que é uma ponte de safena? O senhor não lembra da explicação. O senhor pegava o coração dele, virava, bateu o dedo e dizia assim, olha, tá vendo aqui, ó, tá duro, aqui não passa mais sangue nenhum, aqui tá morto. Eu vou fazer uma ponte pelo lado de fora, ligando esse trecho com esse trecho. Explicação maravilhosa. Explica aí um pouquinho para a gente o que é uma ponte de safena ou mamária para quem está em casa, doutor Nilson. Na realidade, nós temos que colocar para o músculo cardíaco, o que interessa é ele receber sangue. Não interessa de onde ele vem. E ele é feito de 4 pedaços, 4 cavidades, é isso? Não. O ventrículo esquerdo é uma cavidade única. Ele tem três faces: anterior, lateral e posterior. Então tem que receber sangue nesses 3 segmentos do músculo cardíaco para fazer a contração de modo adequado. Então, para ele, o que interessa é que ele receba a quantidade de sangue que ele precisa para exercer sua função. Ok? Ok. Se tem uma obstrução, é como se fosse uma estradinha que tem, porventura, uma interrupção. Você faz um desvio. Então, a gente faz o desvio com a veia safena ou com a mamária. E fica parecendo... Colocando sangue na proporção que o músculo precisa para se nutrir adequadamente. Ficam parecendo alças, né, do lado de fora do coração. Porque fica na superfície do coração. Né? Agora, sabe uma coisa que eu nunca consegui... Sempre me pergunto isso, e eu quero lhe perguntar aqui nesse momento. Como é que se faz essa inserção dessa veia safena aqui nesse trecho, para esse trecho, sem vazar sangue, considerando que ali é um lugar de pressão? Me explique, por favor, isso. Não tem como. Não pode vazar sangue algum. Isso, não pode. Mas como é que faz isso? Quando nós fazemos quando nós colocamos o enxerto na aorta, a aorta está vazia, está sem sangue nenhum, o coração está parado. Sim. Então nós colocamos o enxerto na aorta e depois ele é preenchido com sangue e colocamos na artéria coronária depois do local onde tem a obstrução. Sim. Para colocar sangue na porção distal após a oclusão na quantidade adequada. Eu me lembro que o doutor Nilson tem uma hora que tem que parar a circulação para entrar numa máquina, o sangue entrava numa máquina, ali ele era artificial. Ele era oxigenado e retornava após o coração, para que o senhor pudesse operar o coração. Exatamente. Aí o senhor me disse, agora nós não podemos falar. Deixa a coisa funcionar, que eu volto a te responder. É a hora principal, né, da cirurgia em si. Né? O coração está parado, nós temos que tentar trabalhar com a maior rapidez, mas ao mesmo tempo também eficiência. Não pode ser atabalhoado, claro. Correria.
tem que ser num tempo hábil, não é isso? Para proteger o coração. Quer dizer, de uns anos para cá, já de algum tempo para cá, sei lá, 15, 20 anos para cá, tem soluções chamadas solução cardioplégica. Ou seja, nós infundimos essa solução na raiz da aorta, essa solução entra pelas coronárias e o coração para e fica protegido. E nós temos algo em torno de 40 minutos que a gente pode trabalhar no coração com o coração paradinho, sem problema algum. Essa seria a minha pergunta de agora. Mas naquela época, em 1987, com as imagens que a gente captou pela TV Educativa da Bahia, eu me orgulho muito de ter feito essa reportagem, qual era o tempo que o senhor dispunha naquele momento sem essa solução para... algo em torno de 15 minutos, sem o coração ficar recebendo sangue. Para não danificar Exatamente, o músculo. para não lesar o músculo cardíaco. Por falta de sangue. Exatamente. Então, isso era uma coisa que abreviava. O que é que nós fazíamos? Nós fazíamos um artifício. Qual era o artifício? Tem quanto tempo de parada circulatória? Quer dizer, coração parado. Tem 15 minutos. Nós soltávamos a pinça de aorta para jogar sangue no coração. Aí deixava sangue durante uns 5, 6, 7 minutos, voltava a pinçar e novamente parava o coração. Então fazia períodos de parada circulatória, entendeu? Entendi. Mas não... Ou seja, tentava enrolar o coração de um jeito. Né? Outra coisa que me chamou muito a atenção durante a cirurgia é que, mesmo com o coração parado, ele continuava em movimento. Assim, o senhor me disse, isso é atividade elétrica do coração. Atividade elétrica, nós chamamos de fibrilação. Rapaz, eu agora imagino. Mas, na realidade, o ideal é que ele fique inteiramente parado. Porque com a fibrilação ele consome oxigênio. Sim. E nós não queremos que isso ocorra, queremos que ele fique paradinho, sem trabalhar nada, sem se esgotar. O coração de um atleta é mais fácil ele não ter esse... Não, o coração do atleta, em princípio, não tem maior diferença com o coração de um não atleta. Depende se ele tem ou não algum problema. Sim. Aí é diferente. Sim. Mas o coração propriamente dito do atleta ou do não atleta, as imagens são... Para esse tipo de intervenção... Exatamente, sem problema nenhum. Doutor Nilson, qual foi o seu maior desafio na sala de cirurgia? Qual foi o maior desafio que o senhor viveu, que eu gostaria que o senhor nos contasse aí ao longo dessa trajetória tão recheada de... Deixa eu te dizer, eu acho que o maior desafio é quando o cirurgião faz de tudo que seja possível e ele não consegue dar vida ao paciente. Essa é uma sensação realmente brutal. Felizmente, é raríssimas as vezes que isso ocorre, realmente muito raro. O professor Zerbini tinha uma coisa interessante que ele dizia, que o cirurgião cardíaco, quando ele não consegue salvar o doente, a vontade que dá é sentar no chão, meter o dedo na boca e rasgar a boca, porque realmente o sofrimento é muito grande. É muito grande, é muito grande. Você se sente o último dos seres humanos, né? O sentimento é brutal, não dá para explicar. Raramente isso ocorre, mas quando ocorre é um sofrimento muito grande, muito grande, muito grande. Porque, afinal de contas, é uma pessoa que vai para uma sala de cirurgia vivo e sai de lá morto, né? Então... E quando isso ocorre, as poucas vezes que isso ocorreu, o senhor costuma refletir sobre isso? O senhor leva isso para casa? Como é que funciona isso? Bom, a primeira coisa é que eu explico tudo para a família. O que é que ocorreu, o que é que não ocorreu. Não tem ficar tentando sair pela tangente, não. Falo claramente com a família. Quando o caso é grave, além da média, eu sempre converso com a família antes da cirurgia. Dizer, olha, o risco é tanto, eu não tenho como fazer milagre, gostaria muito de fazer, mas eu não posso deixar de dizer a vocês o risco que tem a cirurgia dele, do paciente. Então, isso é uma coisa que te dá um certo desafogo quando, porventura, algo de pior ocorre, né? Uhum. Eu acho que eu particularmente, eu posso dizer que quando eu saí daquela cirurgia,
que eu assisti, o senhor fazendo, e eu acho que eu cheguei em casa por volta de 2 horas da tarde, eu dormi até meia-noite sem ver nada. Eu não me lembro nem de sonho que eu tive. Tal foi o impacto que eu recebi. Mas eu posso lhe garantir, eu tinha 27 anos, 1987, que ter assistido aquilo mudou o meu conceito sobre medicina. Eu passei a entender que medicina era uma coisa muito mais profunda do que eu podia imaginar, né? Porque eu vi uma pessoa que eu conhecia morto, inerte. O senhor pegava o coração dele e virava, que para mim já era um choque, o senhor dizia assim, olha aqui, ó, aqui tá morto, essa região tá morta, essa região tá morta, nós vamos ligar aqui por fora. E eu assisti aquilo, depois eu vi, o senhor sai da sala, quando termina de operar o coração, fechada a parte lá do pericárdio, a caixinha do coração, e eu assisti, se passar um fio de aço, um fio de aço com um gancho assim, para fechar o externo, e eu fiquei imaginando, rapaz, se ele tiver uma gripe, como é que ele vai tossir? Não, né? mas Era um negócio... algo em torno de 40, 45 dias, o externo está consolidado. Eu vi, eu soube, a gente acompanhou ele, né? Normalmente, nós dizemos ao paciente, olha, você vai ficar em condição de lutar capoeira com 2 meses. Porque com 2 meses, certamente, o externo está inteiramente consolidado. Ele consolida, né? Mas eu vi aquilo tudo, acompanhamos a evolução dele, e para mim, eu acho que não à toa ganhamos um prêmio de melhor reportagem do ano, e hoje é um prazer muito grande eu estar aqui contigo. São quase 4 décadas sem lhe ver, sabendo da sua trajetória. Diminuir esses prazos, né? Melhor. Mas... ficamos todos mais jovens. Mais jovens, mas nesse caso aí, a experiência adquirida só dignifica a trajetória, né? E o senhor tem, assim, qual é o tipo de cirurgia que o doutor Nilson Ribeiro mais gosta de fazer? Deixa eu te dizer... O senhor falou que a DIB já tem, tinha uma que ele gostava mais, né? Não, o doutor Adib gostava falou, a quartação da aorta. Que é uma cirurgia muito anatômica, né? Qual é que o senhor mais gosta? Mas, na realidade, o doutor Adib empresta o nome dele para a correção de um dos defeitos que mais mata no primeiro ano de vida, que é a transposição das grandes artérias. Tanto que... O que é isso? Explique para mim. Isso aí é o seguinte... O ventrículo direito recebe o sangue venoso, sangue de retorno ao coração, que está não oxigenado, joga o sangue para o pulmão, no pulmão o sangue é oxigenado, volta para o coração do lado esquerdo, ventrículo esquerdo, e sai pela aorta. Então, do ventrículo direito sai um tubo que leva o sangue para o pulmão, que é a artéria pulmonar. Então ele sobe, é bombeado para o pulmão. Bombeado para o pulmão, oxigenado, volta e aí é bombeado de novo. Só que na transposição, o que é que ocorre? A aorta que leva o sangue para todo o corpo está inserida no ventrículo que que é o ventrículo pulmonar. Então, por isso é que é transposição. O que é que ocorre? É que a aorta leva o sangue, recebe sangue, que seria o sangue que iria para o pulmão. Entendeu? Vamos chamar assim, sangue sujo. Exatamente. É o sangue poluído, vamos dizer assim. Não oxigenado de modo adequado. E então corta os 2 vasos e troca a fiação. A costura entre um e outro. Entendeu? Uhum. Só que nessa história também tem que transportar as artérias coronárias para essa nova aorta. E a técnica recebe o nome de técnica de Jatene para a correção e transposição das grandes artérias. A gente consegue imagem disso fácil, doutor Nilson? Como assim? Para quem está nos assistindo poder ver essa beleza, mesmo que seja de uma forma de desenho, para ver como é que há essa mudança, essa transposição de, vamos chamar assim, de positivo para negativo. Para 1980... pouquíssimos cirurgiões no mundo tinham feito essa cirurgia. Um dos cirurgiões no mundo foi essa pessoa que está aqui falando contigo. Que ano foi isso? 1980, primeiro Congresso Mundial de Cardiologia Pediátrica em Londres. O senhor foi levar? Eu levei os 4 pacientes que eu tinha operado no Hospital Santa Isabel e mostrei nesse congresso em Londres. Foi uma situação... Minha mulher ficou apavorada, porque achava que meu inglês não dava
Dava conta. E se de uma hora para outra alguém fizer uma pergunta? Eu disse, Ângela, não tem problema algum. Se eu não entender, eu vou pedir para a pessoa repetir a pergunta falando mais devagar. E aconteceu isso. Foi realmente As mulheres sempre prevêem situação fantástica. esses perigos. Mas É que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Não, tem um outro tipo de inteligência. Não, é lógico. Vamos chamar assim. Nós temos um tipo de inteligência, as mulheres têm outro. Mas, doutor Nilson, casado com a dona Ângela há quanto tempo? Eu casei com a Ângela em 72. 72, já se vão aí mais de 50 anos de casamento. E como a gente vai falar da família daqui a pouco, eu queria entender um pouquinho. O senhor tem horário, eu sei, mas são 28 anos sem lhe ver, por favor, né? Não tenho o direito de encurtar a conversa. Nada. Tá certo. Mais de 400 mil brasileiros morrem por ano do coração. É a doença que mais mata, né? A primeira causa de óbito no mundo inteiro é coração. Algo em torno de 30% das causas de óbito no mundo é problema cardíaco. Depois vem câncer, né? Se a gente fizer uma analogia com carro, o número de carros que vai à oficina e que tem problema não representa esse número de 30% a 40%, não é? Dá milhões de outros problemas. O ser humano é um carro bom, né? Tá certo. Qual é a transformação que o senhor, dentro da sua área de cardiologia, que ocorreu no Santa Isabel e na Bahia, desde a sua chegada em 1974? Não, deixa eu te dizer, a cidade de Salvador e cada vez mais o estado está tendo cirurgia cardíaca em vários centros no estado da Bahia. Mas quando eu cheguei aqui, só quem operava era o Santa Isabel, o Ananeri fazia algumas cirurgias, meia dúzia, 10, 12 por ano, imagina. E o Hospital Edgar Santos. Só tinha esses 3 locais. Nem espanhol, nem português fazia? Nada. O português que iniciou a cirurgia cardíaca lá fomos nós. Que ano isso? Década de 80? Década de 80, por aí. E hoje já se tem até cirurgia robótica aqui. Lá no Hospital Santa Isabel tem atualmente 5 ou 6 equipes. Só no Hospital Santa Isabel. Incrível, né? Significa quantas cirurgias mês, mais ou menos? Deve dar umas 3, 4 por dia. Se você multiplicar por 20, 80. 100 cirurgias cardíacas. 100, uma média de 100 cirurgias mês, né? E de que mais sofre o baiano hoje em termos cardíacos? É o quê? É problemas de entupimento? Não, doença coronária é o que mais mata, né? Sim, mas aqui na Bahia, o que é que o não muda. Isso, na realidade, é igual para o país inteiro. Então, explique, doutor Nilson, para a gente... A primeira causa de óbito do ser humano é problema cardíaco. Tudo bem. O coração é o que mais mata. Pronto. Agora, explique para mim e para quem está nos assistindo o que é uma doença coronariana. O que é a coronária? A artéria coronária é a artéria que nutre o músculo cardíaco, que nutre o coração. Se, porventura, ela tem uma obstrução, o músculo cardíaco deixa de ser nutrido de modo adequado. Isto faz com que o músculo não se contraia adequadamente. Se, porventura, a artéria coronária se oclui inteiramente e não existe circulação colateral para aquela área que nutria esta artéria que se ocluiu, o músculo perde a função, não se contrai. Ele passa a ser um tecido cicatricial. E aí o doente entra em insuficiência cardíaca e pode, a depender da extensão, o que se conceitua é que, a priori, o músculo cardíaco, o coração como um todo, ele suporta perdas de até 30% da massa muscular, da massa contrátil muscular. Números acima de 30%, a evolução, em princípio, é catastrófica. Se nada for feito para reverter esta situação de isquemia de 30% do músculo cardíaco, a evolução como regra para óbito. Aí eu te pergunto, as pessoas idosas têm muscularmente sarcopenia. Existe sarcopenia no músculo cardíaco?
Não, mas existe fibrose, né? O músculo cardíaco, como qualquer outro segmento do corpo humano, se ele deixa de receber uma circulação, uma quantidade de sangue adequada, ele faz um tecido cicatricial. O Chama infarto fibrose? é uma fibrose. Significa um tecido duro, é isso? Ele perde a função, ele é um Deixa de tecido ser absolutamente. retrátil. É uma cicatriz. Ele não tem força contrátil, não tem nada. Ele não permite a passagem de corrente elétrica, nada. Perde inteiramente a contratilidade. E na parte usando aqui um termo bem tosco, o entupimento da tubulação, que eu acho que é uma coisa que a própria sociedade, ela, seja através de cigarro ou comida e outra coisa, o quanto isso o senhor vislumbra isso? É facilmente vislumbrável em cirurgia cardiovascular? Você vê, primeira coisa, você tem que ver pela coronariografia, né? Você faz um exame contrastado em que você injeta contraste naquela artéria, filma, e aí você vê no filme de pré-operatório onde está a obstrução, né? Sim. E você faz uma correlação entre o filme e aquilo que você encontra lá na hora da cirurgia. Sim. Então, você tem que saber fazer essa correlação, né? Lógico. Alguma vez o senhor esteve em alguma cirurgia que o senhor foi às cegas? Teve que ir por uma emergência que não foi feita Não, exame? na realidade, repara, a cirurgia cardíaca ela tem que ser uma cirurgia programada. Você não pode ter surpresas na hora. Se você tem Nem no caso de um acidente, uma coisa assim de urgência? Não, mas num acidente você tem informações que são praticamente 100% de certeza que tipo de lesão porventura ocorre. Sim. Cirurgia cardíaca realmente não dá para fazer o diagnóstico lá na hora. Isso praticamente não existe. Porque a coisa tem que ser programada, né? Uhum. Tá certo. A gente agradece, o papo está ótimo. Doutor Nilson Ribeiro, realmente está sendo surpreendente para mim, depois de quase 4 décadas, a gente se reencontrando, eu, admirador do seu trabalho, da sua trajetória, e a gente termina aqui o segundo bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, e daqui a pouco a gente volta para o bloco final. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Retornamos o nosso papo aqui com o Dr. Nilson Ribeiro, cientista, cirurgião cardiovascular, referência no Brasil na área e um homem que, pode-se dizer, revolucionou com a sua chegada à cirurgia cardíaca aqui no nosso estado. Doutor Nilson, como é a sua vida pessoal? Tem quantos filhos? Quantas horas por dia o senhor dedica ainda à medicina? Quanto dedicava antes? E como é que essa influência familiar se dá sobre o seu exercício profissional? Então, vamos lá. Primeira coisa, 3 filhos. Então, algum é médico? Um é médico, o segundo é médico. Ele foi para Belo Horizonte, fez faculdade de medicina em Belo Horizonte e acabou dando uma minerada. Então, a casal já me deu um neto. Mas é cardiologista também? Não, ele é endocrinologista. Ele é mais inteligente que o pai. Sim. Os clínicos dizem que os cirurgiões não têm a mesma inteligência deles, clínicos, né? Para dar uma brincada com os cirurgiões. A esposa, dona Ângela Cristina Ribeiro. Ângela é médica, é cardiologista pediátrica. Ah, é? É. Se conheceram como? Em São Paulo. Eu já era... Lá no INCOR? Não, eu fui residente do Instituto de Cardiologia. Sim. E a Ângela fez residência lá no Instituto de Cardiologia, que é no Ibirapuera. Até hoje é no Ibirapuera, né? Sim. E nós nos conhecemos lá. Como é que se dá essa história de divisão de tempo? Trabalho... Não, divisão de tempo, veja bem, na realidade, nós só fomos ter filhos depois de 10 anos de casado. Então, durante esse tempo todo, esses 10 anos, nós não tínhamos esse tipo de preocupação.
Mas mesmo depois que os filhos nasceram, a Ângela fica um pouco mais em casa, mas mesmo assim ela continua trabalhando até hoje. Mas eu saio de casa, como regra, às 7h30 da manhã. E agora, como eu tenho 2 netos que vivem comigo, eu saio às 7h30 da manhã para levar um na faculdade e o outro no colégio. Então, eu chego no hospital às 8h30 da manhã. E cirurgias cardíacas ainda? Ah, sim. Que horário? Deixa eu te dizer. As pessoas dizem, Nilson, mas você continua operando? Eu continuo. Enquanto a cirurgia cardíaca me der prazer, eu senti que eu estou doando alguma coisa para quem precisa receber algo, eu vou continuar operando. O dia que eu achar que isso não me dá mais prazer, que eu não faço isso mais com amor, eu paro. Lógico. Agora, enquanto eu achar que eu estou servindo o outro e isso me dá prazer, eu vou continuar operando, sem problema nenhum. Você sabe, até hoje eu opero doente de SUS. Quando alguém me telefona para fazer, Nilson, olha, amanhã ou depois da manhã você vai operar um doente, não tem problema nenhum. Para mim, se ele é branco, azul, amarelo, cor-de-rosa, se paga ou se não paga, é a mesma coisa. Sim, o senhor tem mais de 80 anos. Vamos falar em termos agora de exercício físico para manter a sua mão firme. O que é que o senhor faz? Não, deixa eu te dizer. Primeira coisa, eu sempre fui muito atleta, muito. Desde o Flamengo? Desde o Flamengo. Repara, no Flamengo, como eu morava perto do clube, para eu entrar no clube, eu tinha que ser atleta do clube. Então, eu fiz tudo pelo clube. Nadador, fui vice-campeão universitário de waterpolo. Ah, é? É, fui capoeirista, imagina. Então, eu sempre fiz muito exercício, muito. E até hoje eu faço muita caminhada, né? Você mais alguma coisa específica para os braços, para a mão? Não, não. Não, né? Não, sei não. Por enquanto a mão está boa, não está tremendo. Não. Quando começar a tremer, eu paro. Quantas horas por dia dedicado ao trabalho ainda? Quantos dedicava antes? Quanto dedica hoje? Não, na realidade, eu hoje trabalho menos do que trabalhava alguns anos atrás. Mas até alguns anos atrás, eu saía de casa às 7h30, 8 horas da manhã, e voltava para casa às 6, 7 horas da noite. Hoje não. Hoje eu não faço isso. Mas vou todo dia ao hospital, 8 horas da manhã, já estou no consultório. E saio do hospital a hora que dá. Diz que eu saio 2 horas, 3 horas, depende. Se a cirurgia atrasou um pouco, a cirurgia mais longa. Mas aqui agora tem uma pergunta que para mim é muito importante, eu acredito para o senhor também. Em termos de legado, quantas turmas já deve ter formado? Qual é o seu ensinamento? Assim, o senhor acha que é a coisa que o senhor mais passa para os seus pupilos durante o seu exercício como professor? Eu acho que o compromisso com a seriedade e tentar fazer o melhor que pode ser feito. Eu acho que essa é a maior mensagem para qualquer coisa na vida, né? Quando a pessoa não se propõe a fazer o melhor que pode, em termos daqueles que te cerceiam, em especial na área médica, eu costumo dizer que a profissão médica talvez seja aquela, sem desmerecer nenhuma outra, mas aquela que mais aproxima o homem de Deus, né? Mas para ser próximo de Deus, tem que corresponder àquilo que Deus lhe dá. Então, se Deus lhe dá a coisa, você tem que retribuir, né? O senhor conhece a parábola dos talentos? Não. A parábola de Jesus que um servo, um senhor dá a um servo 5 moedas, dá a um outro 3, dá a outro 1. E diz, eu vou viajar para longe e estou confiando essas moedas aí para vocês. Quando ele volta, o que tinha recebido 5 fez com que aquele dinheiro se transformasse em mais 5. O de 3, a mesma coisa. E o de 1 escondeu, enterrou a moeda e só fiquei com medo de perder, está aqui a sua moeda. E o Senhor fala, servo mau. Eu, quando era menino, não entendia essa parábola, só mais adulto que eu vim entender. Deus nos dá talentos para que nós reproduzamos esse talento e façamos com que ele se multiplique. E isso é o que Deus nos pede, né? Como é a sua fé? Fazer sempre o melhor que eu posso. Mas o senhor tem algum credo? Frequenta a igreja? Não, deixa eu te dizer, eu acho que Deus está dentro de cada um. Depende de como você encara Deus. O marginal deve ter Deus dentro do coração dele, só que ele não enxerga Deus, né? Ou interpreta da maneira errada, né? É isso aí. Eu aprendi, meu pai também não era um homem de frequentar a igreja com assiduidade.
mas era um homem extremamente sério. Mas quando eu fiz a pergunta, eu não quis que o senhor dissesse eu sou de tal igreja, mas a sua relação com Cristo, com Deus, como é que é? Porque tem médicos também que são ateus, né? Sim, mas eu não diria que eu sou ateu de jeito nenhum. Tanto que Cristo existiu, né? Deus existe? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que Deus existe. Tem horas que... Senão o senhor estaria se aproximando de quem? O senhor falou Pois é. agora há pouco, se aproxima de Deus, É isso aí. É né? isso aí. É isso aí. Algum grande sonho ainda para realizar, doutor Nilson? Alguma coisa que ficou pelo caminho, que não Olha, veio? deixa eu te dizer. Além de jogar futebol? O sonho que eu tenho é de ver esse país como ele poderia ser. Meu Deus do céu, nós temos um país tão fantástico, e não conseguimos avançar. Meu Deus, por que isso? Difícil. Eu um dia virei para o doutor Adib e O disse... senhor fala, nós temos um país, o senhor é português, o senhor absorveu o Brasil na sua... Não, repara, eu na realidade sou mais brasileiro que você. Não Porque diga isso. vou te Não dizer diga por quê. Porque eu nasci em Portugal, mas quando eu fiz 18 anos, meu pai me emancipou e eu escolhi ser brasileiro. Ok, mas mais do que eu, o senhor não é. Não, você não escolheu, Deus é que te colocou aqui. Mas me colocou no mundo no dia da independência da Bahia, né? 2 de Agora julho. você sabe uma Você ia coisa. falar de Adib Jatene, eu te interrompi. Puxa, nem sei, perdi um pouco. Quando eu falei sobre Deus, aí o senhor falou e o senhor ia falar e eu te interrompi, mas é uma pena, Eu perdemos. também perdi um pouco o Vamos fio lá, da meada. vamos lá. Aí o senhor ia falar outra Sim. coisa. As coisas interessantes da minha vida com relação à Bahia. Eu vim de Portugal no navio, tinha 6 anos de idade. O único lugar onde o navio parou para reabastecer combustível foi na cidade de Salvador. Eu me lembro dos meninos mergulhando, se jogavam uma moedinha, eles mergulhando para pegar a moedinha dentro da água. Isso criava, inclusive, constrangimento Interessante, para muita gente, porque demonstrava a pobreza local, ué, né? verdade, verdade. E a outra coisa é que o documento que eu tenho até hoje, que eu sou brasileiro, foi assinado por Mangabeira. Ah, é? Pelo ex-governador Exatamente. Otávio Mangabeira? Otávio Mangabeira, quando era ministro de Justiça do Jean Goulart. Sim, início dos anos 60. É. Que maravilha. Doutor Nilson, o senhor não me respondeu. Tem alguma coisa ainda que gostaria de fazer? Aí você falou, olha, e não me disse. Eu gostaria de, se eu pudesse ser presidente da República, consertar esse país, viu? Porque eu tenho certeza que se alguém quiser realmente consertá-lo, seria tão fácil, tão fácil. É só não permitir o roubo, a safadeza, sabe, o desmando. E o país, infelizmente, não consegue avançar nessa direção. É uma pena. Parece que é uma coisa que vem desde o descobrimento, né? As pessoas parecem que olham o Brasil apenas como uma coisa, um lugar de sugar, ao invés de dar, né? Difícil. O senhor acredita que o senhor deu alguma coisa para a Bahia, deu alguma coisa para a medicina, deixou algum legado? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Você veja, das equipes que hoje trabalham dentro do Hospital Santa Isabel, 2 ou 3 são de ex-residentes meus. Então, quer queira, quer não, isso é uma estrada, né? Uhum. E alguém conseguiu se notabilizar internacionalmente com algum tipo de trabalho, algum tipo de intervenção cirúrgica que foi uma novidade? Dos seus alunos, que eu quero dizer. Não, eu não tenho ideia, que eu saiba, não. Porque a cirurgia cardíaca, na realidade, ela está muito estandardizada ao longo do tempo, né? Eu tenho a impressão que a última mudança, a introdução de uma técnica nova em cirurgia cardíaca foi a técnica proposta pelo Dr. Adib, né? Para correção de transposição das grandes artérias. Que a cirurgia cardíaca, na realidade, nos anos 60, ela já começa a ter uma dimensão com uma certeza muito grande de sucesso, né?
Sim. Você vê, hoje você perde o doente que vai para a sala de cirurgia, é muito sofrido. Fora disso, você não tem como perder o doente. Tem uma série de patologias que eu nunca perdi um doente na minha vida. Comunicação interarterial, coartação da aorta, persistência de canal arterial, comunicação interarterial, comunicação interventricular. Isso a gente nunca perdeu um doente. Não tem como perder o doente. Não tem como não ter sucesso. Essa parte de catéter também? Nessa parte eu não faço. Cateterismo, aí tem um grupo do Hospital Santa Isabel. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu trouxe comigo o Heitor Carvalho. O Heitor é um belíssimo hemodinamicista e ele que foi o pai da hemodinâmica nessa cidade de Salvador. Para a gente encerrar nossa entrevista, nossa belíssima entrevista, eu vou fazer 3 perguntinhas rápidas. Quando o senhor era estudante, houve o primeiro transplante do mundo, Dr. Christian Barnard, sul-africano. Como é que o senhor se sentiu naquele momento e por que o senhor escolheu a cardiologia? Na realidade, eu escolhi cirurgia cardíaca porque quem me ensinou cirurgia foi um homem chamado José Aldrovando Vieira de Oliveira. E ele, Aldrovando, tinha loucura para fazer cirurgia cardíaca. Ele foi meu professor de clínica cirúrgica, era um belíssimo cirurgião geral. Então, ele me induziu a pensar na cirurgia cardíaca. Então, eu, desde o meio do curso médico, a cirurgia cardíaca já estava dentro de mim, né? Tanto que na metade do meu último ano de faculdade, eu fui a São Paulo porque eu via que no Rio as coisas não evoluíam como eu gostaria. E aí eu fui a São Paulo e fui para São Paulo quando me formei. Eu me formei em dezembro, em janeiro eu estava em São Paulo começando na residência em cirurgia cardíaca. Ok, aos 24 anos. E a morte do doutor Adib Jatene, como é que foi para o senhor? Eita, a morte do doutor Adib foi uma coisa inacreditável. Eu tinha me programado para ir a Nova York, passar uma semana em Nova York. Que ano foi isso? O doutor Adib morreu, ele tinha 85. Vou pedir a nossa... Não, já sei exatamente. 14/11/14. 14 de novembro de 2014. Uhum. Foi o dia da morte dele. Certo. E aí, o senhor tinha se programado? E aí é o seguinte, eu sabia que ele estava internado no Hospital do Coração, que ele não estava bem. Aí eu disse para minha mulher, Ângela, eu estou com a sensação que eu não vou mais ver o doutor Adib. Antes de eu ir para Nova York, eu vou a São Paulo para vê-lo. Aí eu fui ao Hospital do Coração, passei o dia inteiro lá. Fui de manhã cedo, voltei à noite, passei o dia inteiro com ele no Hospital do Coração conversando. Dia de segunda-feira. Viajei na terça para Nova York. Na quinta-feira eu encontrei o Geraldo Alckmin, era governador de São Paulo, em Nova York, no restaurante, imagina. Aí ele me perguntou pelo doutor Adib, professor, como vai? Eu disse, governador, eu estive com ele na segunda-feira passada. Ele não está bem. Ele não está bem. Isso era quinta-feira. Dia 14. Não. Ele não morre dia 14. Foi 2 dias antes dele ter morrido. Sim. E sempre quando eu vou para o exterior, a primeira coisa que eu faço antes de sair da cama é ir ler Estadão, Folha, naquela época o Jornal do Brasil. Aí a manchete do Estadão e da Folha era a morte do doutor Adib. Ele morreu de uma sexta para sábado. De 13 para 14. De 13 para 14 de novembro de 2014. Dia 13 morreu Irmã Dulce. Num dia 13. Como é que o senhor tem uma passagem com ela? O senhor conheceu ela? Vamos dar uma leve pincelada, porque eu a entrevistei. Mas o senhor me contou antes da entrevista que o senhor foi amigo dela. Não, repare, seria muita pretensão da minha parte se eu dissesse que eu fui amigo de Irmã Dulce. Sim. Mas ela tinha um carinho muito grande comigo sempre que me encontrava. E quando eu fui superintendente do Santa Isabel, um dia me telefonou, doutor Nilson, eu soube o que o senhor está fazendo, a administração ótima, está conseguindo administrar o hospital, sobrar dinheiro. Disse, irmã, estamos conseguindo. E o que é que o senhor fez? Irmã, é melhor a gente conversar pessoalmente. Que hora a senhora chega? Eu chego aqui às 7 horas. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu posso estar aí para conversar com a senhora? Pode, venha, venha. Lá fui eu falar com o irmão Dulce. Eu disse, irmã, coisa mais simples do mundo. Tem que ter o controle do caixa. Tudo que entra e tudo que sai.
que eu fiz? Isso foi na década de 80? Eu acho que foi. Final do governo Sarney, por aí? É final do governo Sarney. Exatamente, final do governo Sarney. Sarney sai em 89. Final do governo Sarney. Eu disse, irmã, eu chamei os 10 maiores fornecedores do hospital em movimento de dinheiro e disse, olha, eu quero desconto de 20% em tudo que vocês vendem para o hospital. Aí o pessoal reclamou, né? 1 ou 2 deram 20% de desconto, mas a maioria ficou entre 5% e 10%. Mas a senhora é irmã Dulce, peça 30, irmã. Porque a senhora vai conseguir os 30. Se não conseguir 30, vai conseguir 20, mas num número muito maior do que aquilo que conseguiu. E ela conseguiu. Tá ótimo. Alguma coisa A que... cabeça de irmã Dulce era fantástica. É, A cabeça dela girava a 1000, né? muito mais rápida que a nossa. Meu Deus do céu. Doutor Nilson Ribeiro, alguma pergunta que eu não te fiz, que eu gostaria de responder, que ficou pelo caminho? Não. Eu tenho que admitir que você é um jornalista competente. Fez muito boas perguntas. Eu Com agradeço. certeza. Eu agradeço. São quase 4 décadas sem vê-lo e o nosso FabaMed Conexão Saúde conseguiu reunir essa fera da cardiologia nacional e eu, um jornalista curioso e também bastante devoto desse saber médico que faz com que a saúde da população esteja cada dia mais se melhorando, né? Com todas as adversidades. A gente agradece aqui a presença do Dr. Nilson Ribeiro, cirurgião vascular, correto? Cardiovascular, cirurgião cardiovascular e um grande nome da medicina do nosso estado. Na próxima semana a gente volta com mais outro grande nome no nosso FabaMed Conexão Saúde. E lembro a vocês, vão no nosso canal FabaMed Conexão Saúde no YouTube, deem o seu like, se inscrevam, ativem o sininho, porque eu tenho certeza que vocês só vão sair ganhando. A próxima semana a gente volta. Até lá.